Boa tarde. Obrigado por você ter escolhido a Nova Semente para vir adorar nessa manhã de sábado, nessa tarde de sábado. Você que assiste a gente também pela internet, seja muito bem-vindo à Nova Semente. Nesse momento nós vamos dar continuidade à série Saber Viver e que aquilo que for feito aqui em adoração a Deus possa alcançar você também que está em casa assistindo, seja hoje em algum outro momento, navegando aí pela internet. Enquanto você se acomoda, e algumas pessoas ainda entram, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. A gente está estudando a sabedoria judaico-cristã. Então, as mensagens desses encontros que temos tido nessa série tratam justamente de Provérbios e Eclesiastes. E hoje eu quero falar sobre Eclesiastes capítulo 7. Então você pode abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler os versos 15 ao 22. E eu vou aguardar você encontrar, porque eu faço muita questão que você acompanhe comigo o texto na sua Bíblia. Seja no seu device, seja na sua Bíblia impressa. Ok? Eu vou aguardar você se acomodar, para a gente ter total atenção na leitura do texto. Eu vou fazer um sermão expositivo. Isso significa que nós vamos ler o texto sagrado e eu vou expor o significado de cada verso daqueles que nós vamos ler, ok? E a Bíblia vai falar para nós nessa manhã. Capítulo 7, verso 15 ao 22. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua injustiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que hajam na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado aos outros. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, nós chegamos aqui nessa manhã, ó Pai, em busca de encontrar na Tua Palavra uma ajuda para a nossa vida. A gente tem andado divagado por aí, muitas vezes em uma vida desorientada, mas cremos que nessa manhã a Tua Palavra pode nos dar algum conselho, algum norte, capaz de ressignificar e de oferecer sentido para a nossa existência. Que a nossa reverência nesse momento, a nossa atenção e o nosso interesse na Tua Palavra possam dizer se cremos mesmo que o Senhor está aqui conosco ou não. É o que eu te peço por Jesus, amém. Essa semana, Emicida resgatou para nós um trecho da música Sujeito de Sorte do Belchior. No seu novo single Amarelo, que ele lançou na terça-feira dessa semana e bombou pelo Brasil inteiro, Emicida resgata um trechinho da música do Belchior de 76 que dizia assim: tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E junto com o seu poema, ou junto à música do Belchior, Emicida somou o seu poema Permita que eu fale. E a soma do poema do Emicida e da música do Belchior, Sujeito de Sorte, virou a música Amarelo. A música Amarelo é uma música de reivindicação à vida plena. A música do Emicida é uma música que tenta oferecer vida plena às pessoas que apenas sobrevivem. É bem verdade que tem muita gente por aí apenas sobrevivendo. E essa música se tornou um sucesso tão rápido, por uma razão muito simples.
toda mensagem de encorajamento, de motivação, toda mensagem que confira a nós algum sentido para viver, ou uma força, um encorajamento, é bem-vinda a uma sociedade de desorientados. É bem-vinda a uma sociedade de desorientados. E é claro que isso tem um papel. A música do Belchior em 76, quando ele diz: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, ele está tentando contar de uma história de alguém que passou um ano difícil, que passou um ano cheio de crises, que passou um ano, quem sabe, preso à cama, que passou um ano tomando remédios para conseguir levantar e sair de casa. A vida de alguém que já não encontra mais sentido, e a vida realmente parece que, quando sem sentido, preso a uma cama, sem forças para dar a cara ao dia ou à luz do sol, é como se fosse morte. Mas a fala do Belchior é: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho mais uma chance, eu tenho mais um ano, eu vou fazer diferente. Esse ano eu não vou perder, esse ano eu vou vencer. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Todo tipo de literatura, produção artística, que busca pregar uma vida plena para aqueles que estão apenas sobrevivendo, tendem a fazer sucesso muito rápido. Resultado do nosso autocentrismo: exigimos de nós mais do que podemos entregar. A gente não sabe lidar com as frustrações, a gente não sabe lidar com os nãos, a gente exige de nós mesmos muito mais do que aquilo que muitas vezes podemos fazer. A sociedade exige de nós, e a gente acredita que nós somos capazes de entregar ou encontrar em nós soluções para os nossos dilemas. Longe de ser um livro de autoajuda, o Eclesiastes propõe uma espécie de ajuda do alto. Enquanto a literatura de autoajuda e todo o trabalho em torno da autoajuda diz para nós que a solução para os nossos problemas está dentro de nós, e que cada um tem dentro de si mesmo a capacidade de superar os seus dilemas, de superar os seus entraves, de superar as suas limitações, o livro do Eclesiastes, o texto sagrado, a cultura judaico-cristã, diz para nós que nós precisamos aprender a desconfiar de nós mesmos. O que a Bíblia nos diz é que não há nada em nós que possa nos fazer vitoriosos, mas é precisamente fora de nós que encontramos sentido para existir. Parece que a gente desaprendeu a vida, e depois de desaprendeu a viver, e depois de concluir que a vida não tem grande sentido, e além disso tem um poder de agressão violento e aleatório, o pregador, no livro do Eclesiastes, ele vai concluir da seguinte maneira: você não precisa ir lá, mas no último capítulo do livro, no capítulo 12, o verso 13, ele vai dizer assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Salomão está dizendo para a gente assim: realmente eu já vi de tudo, a vida realmente não tem sentido, eu não consigo encontrar sentido dentro de mim, parece que as coisas são muito confusas. Eu já vi gente que é boa morrendo cedo, e gente que é ruim vivendo de maneira longeva. Qual que é a receita de bolo da vida? Salomão então desiste de tentar encontrar o segredo da vida alegradora. Ele diz assim: você quer saber realmente qual que é o segredo da vida boa? A suma é: teme a Deus, confia nele e segue os seus conselhos. Mas para isso você precisa tomar um passo antes. Aprenda a desconfiar de si mesmo. Aprenda a exigir menos de você mesmo. Aprenda a pegar leve com você. Aceite que você não é perfeito. Aceite que muitas vezes você vai errar. Porque o problema todo está na crença ilusória de que podemos em nós mesmos encontrar a saída. A gente acha que a gente pode sair do buraco puxando o próprio cabelo. E o que Salomão está dizendo para a gente é: ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. Quando a gente vem para o verso 15 do capítulo 7, nós lemos o pregador dizendo assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. O pregador começa nos dizendo que a gente não tem saída. Somos mortais, finitos e falhos. A vida não se encaixa em regras fixas,
E melhor, ela se explica pelo contraditório, pelo paradoxal. A sabedoria da vida está, segundo Salomão, em não confiar em nós mesmos, porque você não é capaz de controlar, tampouco de interpretar a vida. E aqui está a grande confusão das coisas. A gente gosta do controle da vida. E quando o texto sagrado diz para a gente assim, você quer ter uma vida alegradora? Abra mão do controle, isso nos é ofensivo. Eu adoro dirigir. Eu gosto do volante. Lá em casa, a minha esposa dirige tão bem ou melhor que eu. Mas, quando eu estou no carro, sou eu que dirijo. Não por nenhuma psique machista ou patriarcal, mas por uma dependência que tenho de ter o controle na minha mão, do volante. Eu detesto ser passageiro. Não gosto de ser passageiro. Eu gosto do controle. E essa é a minha grande briga com Deus, sabe? Porque eu quero ter o controle da minha vida. E Ele fala para mim assim, não, você entregou o controle da sua vida para mim. Eu falo, não, entregou, você tinha 12 anos, você se batizou, você falou que entregou a sua vida para mim. E eu falo, Senhor, mas que com 12 anos eu não sabia que quando eu crescesse eu ia gostar tanto de dirigir. E agora o problema é que eu acordo e eu quero dirigir a minha vida. Outro dia eu estava atendendo, eu já contei isso aqui, eu acho que eu estava atendendo um convite no interior aqui do Brasil, para fazer falar lá para uma igreja, e eu cheguei no aeroporto e uma pessoa me buscou, e a gente ia pegar uma estrada bem perigosa, bem sinuosa, na madrugada, e ela entrou no volante, assim, sentou no volante, e eu sentei lá atrás, ela estava com a mãe dela, e ela começou ali, sabe, a lei de trânsito diz, eu já falei isso, né? A lei de trânsito diz que você não pode exceder o limite da estrada. Mas as pessoas às vezes esquecem que também é errado você andar abaixo da metade do limite, sabia? É passível de multa. Está no código de trânsito. Se é 120, você não pode andar abaixo de 60. As pessoas às vezes não sabem disso. E ela estava lá, acho que ela não sabia. E eu estava incomodado, acho que ela percebeu o meu incômodo. A gente parou num posto uma hora assim, e eu fui no banheiro, quando eu voltei, ela falou, pastor, você quer dirigir um pouco? E eu falei assim, agora, será que vai ser muito indelicado se eu aceitar? Eu falei assim, quero. E peguei o volante e foi... Salomão está dizendo assim, você quer ter vida alegradora? Você tem que aprender a desconfiar de você mesmo e abrir o controle da sua vida, entregar o volante. Não sei se você é como eu, mas essa é a parte mais difícil do meu relacionamento com Deus. Mais difícil. No verso seguinte, ele oferece uma maneira de lidar com isso. A vida precisa ser vivida com sabedoria. E é engraçado que nessa perícope que a gente está lendo, o pregador ele ensina a gente que a vida, para ser vivida, ela precisa ser vivida com jogo de cintura. Tem um jeitinho de viver a vida com jogo de cintura que todo cristão precisa aprender. E o verso 16 ao 18 diz assim, não sejas demasiadamente justo. Não é bom que você seja muito justo. Tem uma moderação aí. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, pega leve com você, vai com calma. Se aceite mais. Perdoe-se mais. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhais isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Percebe o pregador dizendo para a gente? Que se você não pegar leve com você, você vai surtar. Se você não aprender a se desconfiar de si mesmo, ao invés de confiar em si mesmo, você vai morrer mais cedo. Tem gente que acha que é super poderoso. Tem gente que acha que tudo é responsabilidade dele. Cria regra para tudo na vida e quando frustra uma regra, cai num vazio de desesperança. Porque não sabe se perdoar. Não sabe se aceitar nas suas limitações, não sabe se aceitar nas suas imperfeições, acha que precisa ser perfeito. Não seja demasiadamente justo, diz o sábio. Não exija muito de você mesmo, se cobre menos. Você não precisa ser perfeito, não se esforce demais nas exigências legalísticas.
É isso que Salomão está dizendo. Repare que o pregador não está desencorajando aqui a excessiva retidão na obediência a Deus, mas ele está condenando a autorretidão daqueles que confiam e esperam em si mesmo. Há um tipo de gente que confia religiosamente em si mesmo e por isso é incapaz de confiar em Deus. Acha que a salvação depende dele. Aí alguém fala assim, não, a salvação depende de Jesus, do que Ele fez na cruz, e isso é todo o suficiente. Ele fala, não é possível, tem que ter uma parte minha nesse processo aí, eu tenho que contribuir com alguma coisa, eu tenho que merecer. Não entende que a salvação é um dom justamente imerecido, e se você faz por onde, diz Paulo em Romanos 4, se você faz por onde, você abriu mão dela. A salvação é para aqueles que não fazem por onde. Aquele que se esforça é digno do seu salário, mas aquele que não trabalha, mas confia, diz Paulo, esse foi declarado justo. Uau! A salvação é dos que não merecem. Sabe por quê? Porque ninguém merece. Simples assim. Não seja demasiadamente sábio. Não se coloque de maneira superior em relação aos outros. Não trate o outro como inferior a si mesmo. Mas Paulo vai nos recomendar também, trate sempre o outro como alguém maior do que você. Jesus condena isso no Evangelho. Você não precisa ir lá, mas no capítulo 23 de Mateus, Jesus está fazendo duras e severas críticas aos líderes da igreja dos seus dias, aos quais ele chama de hipócritas. E no versos 6 e 7 ele vai dizer assim: esses homens amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus condena essa prática das lideranças religiosas dos dias dele, aqueles homens altivos que amavam ser elogiados como sábios. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Aqui o pregador demonstra que ele reconhece a natureza humana, e isso é importante. Ele sabe que o homem é naturalmente mau. Ele sabe que o homem é bicho ruim. Ele sabe que não tem nada de bom em nós. Então ele está dizendo assim, não seja muito perverso, porque perverso você já é mesmo, isso não tem como fugir. Não se iluda com você, você é gente ruim, a gente é tudo gente ruim. Eu já falei aqui que eu sou gente ruim, e eu não me engano. E já disse aqui também que se alguma vez eu já te fiz bem, me desculpa, porque não foi minha intenção. É porque de alguma maneira naquele momento Jesus habitou em mim. Mas eu de mim mesmo não tenho poder para ser bom. Admitir que você é incapaz é um primeiro passo para a vida alegradora, para saber viver. Aceite que você é imperfeito. Por isso se torna um alerta para que o homem busque dominar os seus instintos mais perversos, buscando auxílio em algo que está fora dele, porque dentro dele ele não pode encontrar nada de bom. Há uma sabedoria em reconhecer sua própria natureza e a necessidade de controle. Por fim, o pregador nos diz que o homem sábio, ele sabe transitar em mundos distintos e sair ileso. Ele vai dizer assim: bom é que retenhas isso e também daquilo não retires a mão. Percebe? Você precisa ser capaz de conviver com um ímpio sem se tornar um ímpio. Você precisa ser capaz de transitar nos corredores da maldade sem se tornar mal. E só tem uma maneira disso acontecer. O segredo desse primeiro bloco da perícope é: aqueles que temem a Deus saem ilesos dessas situações. A primeira recomendação de Salomão nessa perícope que lemos é: desconfie de você e tema a Deus. Desconfie de você e tema a Deus. É o temor do Senhor que vai nos guiar pela vida. E ele vai recorrer aqui àquilo que no próprio livro dos Provérbios, o mesmo autor já disse no capítulo 1, verso 7 de Provérbios, ele diz assim: o temor ao Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria.
O homem sábio é aquele que teme ao Senhor. Existe uma sabedoria não em seguir regras, mas em aprender a viver uma vida temendo ao Senhor. Acontece que é muito mais fácil você colocar aqui uma lista de regras de faça ou não faça, colar na geladeira da sua casa e ficar cumprindo essa listinha de faça ou não faça. Hoje eu não fiz isso, estou de parabéns, hoje eu mandei bem, não fiz isso. Hoje eu caí, puxa vida, ainda bem que Jesus não voltou, senão eu estava perdido. Agora essa aqui hoje eu consegui. É muito mais fácil guardar mandamento para não ter que lidar com Deus, sabe? Tem gente que guarda mandamento para não ter que lidar com Deus. Agora, andar com Deus e deixar que Ele assuma o controle da sua vida e Ele te fazer capaz de transitar em todos os meios, sem que você se contamine com o que é mal, é para poucos. Mas há uma sabedoria nisso. Aqui temos um importante ensinamento. A vida não se apresenta de forma polarizada. A vida não se apresenta de forma maniqueísta. A vida não se apresenta em binômios. A vida não se limita a preto ou branco. Existe uma área cinzenta onde o crente precisa aprender a transitar dentro de um espectro com o temor do Senhor. O que Salomão está dizendo é: a vida é mais complexa do que parece. A vida não se vive no é isso ou aquilo. A vida, ela é complexa, existe um espectro de possibilidades na vida em que o cristão precisa imergir e saber transitar, e para que ele não se confunda nesse caminho, ele precisa temer ao Senhor. E a promessa do texto é: aquele que teme ao Senhor anda por esse caminho e sai ileso. O segredo não é evitar o caminho, o segredo é andar pelo caminho temendo ao Senhor. Tem crente que não consegue lidar com isso. Tem gente que acha que a vida se resume ao preto e branco, ao é isso ou aquilo, ao sim ou não. Tem gente que não consegue enxergar a vida em toda a sua plenitude, multifacetas, e acaba demonstrando uma falta de repertório e uma baixa capacidade intelectual. Todo mundo que vive a vida assim, não é isso ou aquilo, lhe falta um pouco de capacidade intelectual para entender que a vida é mais do que isso. Outro dia eu estava na internet lá, e ali é um campo de ninguém, né? E eu publiquei alguma coisa e alguém respondeu assim: pastor, eu quero saber agora, na lata, sim ou não? Sim ou não? Na lata. E essa pessoa, ela acha que a vida é no sim ou não. Ela acha que a vida se limita ao isso ou aquilo. Ela não é capaz de perceber que a vida vai além dos binômios. E que o cristão, ele deve entender que a vida é um espectro de possibilidades e deve ser capaz de transitar por esse espectro com o temor do Senhor. A segunda parte da perícope começa no verso 19 e vai até o 22. Ela nos diz sobre a sabedoria. Enquanto a primeira parte da perícope nos ensina a desconfiar de nós mesmos e temer ao Senhor, a segunda parte nos ensina a ter sabedoria e confiar no Senhor. Desconfiança de nós mesmos, confiança em Deus. Quanto mais confiamos em nós, menos espaço temos para Deus na nossa vida. Quanto mais desconfiamos de nós mesmos, mais Deus pode ser Deus na nossa vida. O verso 19 vai dizer assim: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Se você quer aprender a viver de maneira moderada na sua vida, mantendo a distância correta entre o legalismo moral e a indiferença moral, então você precisa ter duas características: temor ao Senhor e sabedoria. O pregador chega a dizer que um homem que sabe aliar o temor ao Senhor e a sabedoria, ele é capaz de superar a sabedoria coletiva de um grupo de líderes experientes. Se você for capaz de aliar na sua vida a sabedoria e o temor ao Senhor, você se torna alguém maior do que 10 sábios juntos, reunidos para tomar uma decisão coletiva. Tamanha a importância de associar a sabedoria ao temor ao Senhor. O verso 20 ao 23 vai dizer assim: não há um homem justo sequer sobre a terra, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo te amaldiçoar, falando mal de você. Tem gente que ouve demais, né? Gosta de ouvir demais, e aí por ouvir demais acaba ouvindo que não queria ouvir. Salomão está dizendo assim: ouve menos, para de ser enxerido, porque se você for muito enxerido, você vai descobrir o que você não queria descobrir. E sabe por quê? Porque você também faz isso aí.
Se você ouvir muito, você vai começar a ouvir o seu empregado falando mal de você. Sabe por quê, Salomão está dizendo? Porque você também fala mal dos outros, que eu sei. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado a outros. Depois de nos garantir que todos somos pecadores, e que não há um justo sequer, o pregador pede que a gente não gaste tempo com a opinião dos outros. Dê menos atenção para o que os outros falam. As pessoas sempre exageram a nosso respeito. A gente nunca é tudo aquilo que dizem a nosso respeito. Para bem ou para mal. Na realidade, eu costumo dizer que eu sou uma fraude. A gente é uma fraude, né? Quando alguém te elogia, saiba que você não é tudo aquilo que estão falando de você. E só você sabe que você não é. Toda vez que alguém me elogia ou fala alguma coisa para mim, eu falo, puxa, se essa pessoa soubesse que eu sou uma fraude. Sou nada disso que ela está falando. A gente é sempre muito menos do que acham da gente. A gente nunca é tão bom quanto acham que a gente é bom. Mas tem gente que se acha bom mesmo. Eu sou mesmo, isso mesmo. Eu tinha um professor que era assim. Ele dizia assim, porque eu sou o melhor nessa área, eu sou mesmo, Eu falei, uau. Faltou sabedoria aí, segundo Salomão. Mas a gente também nunca é tão ruim quanto dizem que a gente é. Isso é importante ressaltar. Porque na vida a gente tem os lovers e os haters, né? A gente nunca é tão bom quanto os lovers dizem que a gente é, mas a gente também nunca é tão ruim assim, quanto quando alguém fala muito mal de você, você fala assim, não é tudo isso não, não sou tão ruim assim. Se preocupe menos com aquilo que os outros dizem a seu respeito, porque você também fala demais a respeito dos outros, e nem sempre o que você fala confere. Mas o centro dessa perícope está no verso 20. É nele que a gente vai conseguir compreender o porquê que a gente precisa viver dessa maneira, confiando em Deus e desconfiando de nós mesmos. Aqui está a razão pela qual a gente não pode exigir demais de nós mesmos. Por que a gente precisa pegar leve com a gente? E principalmente por que a gente precisa desconfiar de nós mesmos? O verso 20 diz assim, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esse verso une as duas partes da perícope. Ele justifica porque não podemos confiar em nós mesmos, nem exigir perfeita justiça de nós mesmos, e nos faz perceber a necessidade de confiarmos em Deus. Afinal, apenas Ele é justo. Posteriormente, esse texto vai ser citado por Paulo lá em Romanos 3, quando ele vai falar da justificação pela fé. Em Romanos 3, não precisa ir lá, continua no capítulo 7, mas em Romanos 3, verso 10 em diante, Paulo diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acontece que a falta de entendimento disso, dessa verdade, dessa declaração, de que não há um bom, ninguém aqui é bom, faz com que a gente exija de nós mesmos aquilo que a gente não pode oferecer. E pior do que isso, a gente começa a exigir do outro aquilo que ele também não pode oferecer. Não só a falta de entendimento dessa verdade causa uma confusão teológica, mas também tem abalado a saúde mental de muita gente. Porque na busca por serem perfeitos, essas pessoas se decepcionam consigo mesmos e caem numa profunda crise emocional e abalo da sua saúde mental. O sentimento da culpa. Não consegui, devia conseguir, mas não consegui. O que o texto está dizendo para a gente é: você quer ter uma vida saudável, com sanidade mental, você precisa a partir de hoje pegar mais leve com você mesmo. Você precisa aprender a se aceitar como você é. Você precisa aprender a se perdoar mais. Eu tinha uns 6 anos de idade, meu irmão tinha uns 16. Nós somos 10 anos mais velhos, somos ambos pastores. E meu pai também é. E a gente estava em casa fazendo culto familiar em casa. E eu era o irmão mais novo, e eu tinha aprendido assim, sabe, a ser bem rigorosinho assim com as regrinhas da igreja, porque na igreja me ensinaram a ser assim, servinho de Jesus. Eu fui ensinado a ter medo de Jesus, não amar Jesus. E aí a igreja fez isso comigo, com a minha geração toda, na realidade. E aí, por isso que ela está em fuga dos bancos da igreja.
E aí, eu estava no culto, e a gente foi se juntar para orar, meu pai, minha mãe, minha família, meu irmão e eu. E eu estava desconfiado que o meu irmão estava pecando. E você sabe como a gente é, né? A gente gosta de confessar o pecado dos outros, o nosso a gente não confessa. Mas para ficar olhando a vida do irmão que está pecando, crente ama olhar o pecado do irmão. E sabe qual que era o pecado do meu irmão? Vou contar aqui, confessar por ele. Ele não estava fechando o olho na hora da oração. E eu aprendi que na hora da oração você tem que fechar o olho, e que se não fechar o olho, Jesus fica triste com você. E aqui está um outro erro. A gente ensina as crianças que Jesus fica triste. Jesus não fica triste. Jesus não sofre de variação de humor igual a gente. Jesus não é volúvel. O texto bíblico diz que Ele ama incondicionalmente, que não tem nada de bom que vai aumentar o amor dele, e não tem nada de ruim que você faça que vai diminuir o amor dele. Ele não sofre de variação de humor igual eu e você. Mas a gente ensina as crianças que Jesus é um ser humaninho volúvel, né? Olha, Jesus está triste com você, magoado, viu? Não vai nem falar com você hoje. Capaz dele nem ouvir tua oração, porque você foi mal. E eu incomodado que o meu irmão não estava fechando o olho na oração, e eu preocupado com a salvação dele, sabe? Eu falei assim, eu não posso deixar isso acontecer, eu preciso salvar meu irmão. E eu falei assim, mas eu preciso ter certeza. E eu falei assim, bom, no próximo culto então, para ter certeza, eu vou fazer o seguinte, só tem um jeito de eu saber se ele está de olho aberto na oração ou não. Se na hora da oração eu também abrir o olho assim um pouquinho. Mas Deus vai entender a minha motivação. Eu não estou abrindo o olho para pecar, eu estou abrindo para salvar meu irmão. Tem crente que faz isso, né? Fica de olho na vida do irmão, mas diz assim, não, eu só estava lá porque eu queria salvar ele. Vai lá, ofende ele, critica, fofoca, faz tudo de errado, mas diz assim, não, mas era para salvar meu irmão, por isso que eu pequei todos esses pecados aqui, para poder salvar ele. E dito e feito, na hora da oração eu abri o olho, e meu irmão estava com o olho aberto na oração. E eu falei assim, bom, agora eu vou ter que contar para o meu pai. E o meu pai era pastor e era o pai. E é assim que a gente fala, né? Pastor, você não sabe o que aquele irmão está fazendo, pastor, descobri. Vi ele, peguei no flagra, pastor. E eu fico pensando assim, gente, por que esses irmãos é detetive, cara? Deixa a vida do irmão. Eu não precisava estar ouvindo isso da vida do outro. Mas tudo bem, vamos lá. E aí meu irmão terminou a oração, eu chamei meu pai e falei, pai, preciso te contar uma coisa. Meu irmão, o Júnior, ele está com o olho aberto na oração. Eu estou sendo sincero com vocês, eu orei pelo meu irmão. Eu orei para Deus perdoar meu irmão, porque na minha cabeça era assim que funcionava a relação com Deus. Na minha cabeça eu tinha que alcançar um nível de merecimento com Deus para que Ele me aceitasse. Eu tinha que ser perfeito para que Ele me amasse. E essa sobrecarga sobre nós, e quando a gente entra nessa cultura, e quando a gente é ensinado assim, a nossa vida religiosa vai de mal a pior, a nossa vida espiritual vai de mal a pior, enquanto a nossa vida religiosa vai de vento em popa. Percebe? A vida espiritual vai de mal a pior, enquanto a religiosa vai de vento em popa. Há algo que nos oferece sanidade e paz quando a gente aceita a nossa imperfectibilidade. O pregador está dizendo, você não é perfeito, porque ninguém é. Aceite isso. Um clássico exemplo de alguém que se enveredou pelo caminho da busca pela impecabilidade foi o romancista russo Tolstói. Tolstói é talvez eu prefiro particularmente o Dostoiévski, mas essa é uma briga homérica de qual dos dois foram os melhores romancistas. Mas eles eram diferentes em alguma coisa. Tolstói era alguém que entendia mais a graça. Dostoiévski era alguém que entendia mais a graça. Tolstói era alguém que entendia mais o caminho da moralidade. E lendo uma biografia dele, eu recortei esse trecho aqui que diz assim: na tentativa de alcançar a perfeição, ele continuava planejando novas listas de regras. Ele deixou de caçar, de fumar, de beber e de comer carne. Ele esboçou regras para o desenvolvimento da vontade emocional, regras para o desenvolvimento de sentimentos elevados e eliminação dos sentimentos baixos, regra para tudo. Mas não conseguia nunca exercer a autodisciplina necessária para seguir as regras, porque a gente é assim, a gente é imperfeito.
Mais de uma vez Tolstói, isso aqui é lindo, mais de uma vez Tolstói fez um voto público de castidade e pediu quartos separados da Sônia, sua esposa. Não conseguia manter o voto por muito tempo. E para grande vergonha dele, as 16 vezes que Sônia ficou grávida, proclamaram ao mundo a sua incapacidade. Sabe o que o texto bíblico está dizendo para você hoje? Pega mais leve com você. Se exija menos. Confie menos em você e confie mais que Deus está no controle da sua vida. Enquanto a autoajuda, os motivacionais, a lógica humanista vai dizer para você assim: toda a solução da vida está dentro de você e o que você precisa encontrar é o seu eu interior. O texto sagrado está dizendo assim: você não tem que encontrar um eu interior, você precisa matar o eu interior para que Cristo habite em você. Não assuma essa responsabilidade de ser o super-herói da sua vida. Ele continuou dizendo, ou melhor, a sua esposa disse a respeito de Tolstói: olha só como que é incoerente a vida de muitas pessoas que seguem um regime moral muito estrito. Eu sempre observo com um passo atrás essas pessoas. Eu confesso que eu tenho medo dessas pessoas. Excessivamente abstêmias, ascéticas. Olha o que a esposa dele diz: há tão pouca cordialidade nele. Sua bondade não vem do seu coração, mas simplesmente dos seus princípios. Tem gente que é assim. É bom pelos princípios, mas não de coração. Como a história daquela menininha, né, naquele filme, que eu não vou lembrar o nome, mas ela era uma boa menina e quando ela cresce, ela começa a causar muito mal para os pais. E aí, uma hora indignado, o pai olha para a menina e pergunta para ela assim: o que aconteceu com você, minha filha? Quando você era pequena, você era tão boazinha. E a menina vira para ele e diz assim: eu nunca fui boazinha, eu só era obediente. Eu nunca fui boazinha, eu só era obediente. Para Deus não serve obediência. Ele quer fazer de você um ser bom, não obediente. Percebe? A vida religiosa ensina para você que você tem que ser obediente. O Evangelho diz para você: você tem que seguir Jesus para Ele transformar você em um outro ser humano, um outro tipo de gente. Há tão pouca cordialidade nele, sua bondade não vem do seu coração, mas simplesmente dos seus princípios. Suas biografias, diz Sônia, vão contar como ele ajudou os trabalhadores a carregar baldes de água, mas ninguém nunca saberá que ele nunca deu à sua esposa um descanso, e nunca deu em todos esses 32 anos a seu filho um gole de água, ou passou 5 minutos ao lado de sua cama para me dar uma oportunidade de descansar um pouco de todos os meus labores. Esse era o homem que queria ser perfeito. Há uma sabedoria em aceitar a nossa imperfeição. George Knight, um dos grandes teólogos adventistas vivo ainda, ele conta uma saga de como ele tentava ser perfeito. Olha o que ele diz: eu podia dizer o que estava errado em qualquer coisa que você desejasse comer, nessa busca por ser perfeito, sabe? Tem gente que gosta de dar palpite no que a gente come, né? Já não como mais chocolate. Você come chocolate? Não, eu já venci. Eu já venci o pecado da pizza 4 queijos. Eu não como mais. Tem gente que é assim. Eu podia dizer o que estava errado em qualquer coisa que você desejasse assistir. Eu podia dizer o que estava errado em qualquer coisa que você desejasse fazer. Eu podia dizer o que estava errado em quase tudo que você desejasse pensar. Em minha própria e rigorosa abordagem da alimentação, eu baixei de 75 quilos para aproximadamente 56 quilos em cerca de 3 meses. Alguns temiam que eu morresse de reforma da saúde, disse George Knight. Tem gente que é assim. E ele continua dizendo até onde isso levou. O paradoxo da minha perfeição era que quanto mais pensava acerca de mim mesmo e minha perfeição, mais egocêntrico me tornava. Não somente me tornava egocêntrico, mas quanto mais lutava e tentava, mais crítico me tornava para com aqueles que não haviam alcançado o meu alto nível. Não era apenas crítico e intolerante, mas quanto mais perfeito me tornava, mais áspero eu era com os outros que não haviam igualado a minha condição superior. E mais negativo me tornava para com a igreja e outros que não eram tão puros ou consagrados como eu. Resumindo, quanto mais eu tentava, pior eu ficava. Esse era o paradoxo da minha perfeição. Em meu esforço para reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo, eu havia mais de perto imitado o caráter do diabo. Para dizer o mínimo,
tornei-me uma pessoa de difícil convivência. As pessoas se tornavam um problema em minha vida, enquanto eu procurava imitar o caráter do Salvador. Afinal, as pessoas eram um obstáculo ao meu rigor na alimentação e interferiam em minha refletida hora de meditar sobre Cristo cada dia. As pessoas dificultavam o meu avanço para a perfeição. A falta de entendimento do Evangelho pode ser fator desencadeador de um sentimento de culpa profundamente danoso à saúde mental. Tem gente que entrou aqui preso pelo sentimento de culpa, imóvel, porque achava que devia ser aquilo que nem Deus sabe que você vai ser. Aqui, nós nunca seremos como devíamos ser. Nesse mundo, nessa vida, você nunca será como devia ser. A Bíblia diz que só seremos como devíamos ser na glorificação, quando Jesus voltar e formos transformados, quando o corruptível passar a ser incorruptível, quando o mortal passar a ser imortal. Até lá, todos nós somos pecadores, imperfeitos, incapazes. Ao nos depararmos com a justiça de Deus, vista por uma perspectiva onde o Evangelho e a sua graça estão ausentes, nunca pregue a justiça de Deus, sem revelar ao mesmo tempo o seu amor. Não cometa essa desgraça na sua vida e na vida de ninguém. Nunca pregue a justiça de Deus, sem antes, durante ou depois, revelar o seu amor. E quem sabe, antes, durante e depois, revelar o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça, que é o Evangelho. Uma pregação onde a justiça de Deus faz presente, mas a graça ausente, faz com que a gente se ache responsável pela nossa condição humana, da qual todos nós nascemos, o pecado. Primeiro a gente constata a nossa condição de desarmonia com a vontade de Deus. Reparamos que somos culpados e imerecedores dos seus benefícios. Então a gente começa um processo de compensação, muitas vezes estimulado pela falsa religião e falsos discursos encontrados nas igrejas. Tem muita gente que acha que a vida é levada no karma, algo estranho ao texto sagrado. Eu estou em pecado, então eu preciso compensar esse pecado para poder merecer o amor divino. E entra num embate, numa luta, que te leva cada vez mais para a lama da existência. Fazemos um levantamento de tudo aquilo que na nossa vida estava errado e a gente começa a colocar uma lista do que a gente tem que melhorar para que Deus nos aceite. Desmond Tutu, arcebispo anglicano, prêmio Nobel da Paz em década de 80, no seu livro Deus Não é Cristão, ele vai dizer o seguinte: o medo demoníaco de não ser bom o suficiente nos convence de que a perfeição é o preço a ser pago pelo amor. O medo demoníaco de não ser bom o suficiente nos convence de que a perfeição é o preço a se pagar pelo amor de Deus. Sabe? O que Satanás quer fazer com a gente não é fazer com que a gente peque. Satanás não quer fazer com que você peque. Sabe por quê? Porque para o pecado já existe perdão na cruz. Para todo pecado já existe perdão antecipado, disponível. O pecado não acaba com a sua vida se ele te fizer pecar, porque você pode recorrer ao amor de Cristo. O que Satanás quer fazer com você é que depois que você peque, você passe a desconfiar do amor de Deus por você. O que ele quer fazer é com que depois que você peque, você comece a duvidar de que Deus pode te perdoar. Eu já fui longe demais, não tem perdão para mim. Se ele te convencer disso, ele ganhou o jogo. Se ele te fizer duvidar do amor de Deus, aí então, ele ganhou o jogo. Eu encerro com uma historinha de Jesus. Um homem estava paralisado numa cama. Os seus amigos queriam que ele fosse curado, está lá em Mateus 9. E aí então, eles levam aquele homem até Jesus numa maca. Quando eles chegam na casa que Jesus está, a casa estava lotada e não tinha como entrar para falar com Jesus. Então eles têm uma brilhante ideia, que deve ter chateado bastante o dono da casa. Eles pegam uma maca e sobem até o telhado. E lá no telhado, mais ou menos onde Jesus estava, eles destelham a casa e descem a maca até os pés de Jesus. Quando Jesus vê aquela cena, daquele homem paralisado na cama, os seus amigos descendo ele pelas cordas, ele vê o tamanho da fé daquelas pessoas e daquele homem. Ele olha para aquele homem paralisado e ele diz assim no verso 2: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados.
Percebe que Jesus coloca ânimo e pecado perdoado na mesma sentença? Tem de bom ânimo, meu filho, seus pecados estão perdoados. Estranho, não é? Eu esperava que Jesus dissesse outra coisa. Tem de bom ânimo, meu filho, tua perna está curada. Tem de bom ânimo, meu filho, levanta e anda. Tem de bom ânimo, meu filho, partiu São Silvestre. Mas não. Jesus vira para a gente e fala assim, vira para o homem e fala assim, tem de bom ânimo, meu filho, perdoados estão os seus pecados. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que existe algo que paralisa mais do que o aleijamento. Isso é o sentimento da culpa. A culpa é capaz de paralisar uma vida mais do que um aleijamento. Há pessoas que estão presas à cama. Há pessoas que estão vendo a vida passar para lá e para cá e elas não conseguem viver. Há pessoas que não conseguem sair da sua casa para realizar, para entregar, para performar. Há pessoas presas e dependentes a remédios. Sabe por quê? Porque a igreja as ensinou que elas eram culpadas. Porque a igreja ensinou a justiça de Deus sem ensinar o amor de Deus. Porque elas nunca se sentiram perdoadas. Porque elas acreditaram no inimigo que disse que Deus não era mais capaz de amar. Se Satanás fizer você se convencer de que o amor de Deus não é capaz de te perdoar, ele ganhou o jogo. Mas há perdão aqui nessa manhã. E o que a Bíblia e o texto sagrado está dizendo para você é: pegue mais leve com você. Exija menos de você. Perdoe-se mais, para que você tenha uma vida com sentido, uma vida alegradora. Há perdão aqui nessa manhã. Nós não seremos condenados pelos pecados que cometemos. Nós seremos condenados pelo perdão de Deus que nós rejeitamos. Ainda há tempo de você aceitar o perdão. Ainda há tempo de você levantar da cama e viver a sua vida em paz com Deus. Eu quero que você louve com a gente esse hino. Porque esse hino e essa série é sobre saber viver. E o que o texto sagrado diz para você é: viva, perdoe-se, aceite-se, pegue mais leve, porque Deus já se alegrou de você. Vamos ficar em pé? O seu brilho me traz
gente aplaude o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom com a gente. Obrigado porque o Senhor nos ama, não porque somos bons, mas a despeito de sermos maus. Senhor, a gente tem desaprendido a viver. De alguma maneira a gente abandonou os Teus ensinamentos. De alguma maneira a gente tem perdido a sabedoria, porque na correria dessa vida desorientada a gente tem perdido o temor ao Senhor, ó Pai. A gente tem buscado em tantos lugares e não tem buscado na Tua palavra a orientação para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor falou a nós nessa manhã. Obrigado porque o Senhor revelou quem a gente é. E o Senhor tirou de nós um peso de tentarmos ser perfeitos. Porque o Senhor deixou claro para a gente que ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, o pecado habita em nós. E esse é um problema que é o Senhor que tem que resolver, e é o Senhor que está resolvendo, e que basta nós confiarmos em Ti. Ajuda a gente a confiar em Ti, ó Pai, porque na realidade a gente não confia, a gente confia em nós mesmos. Todas as vezes que a gente quer resolver o nosso próprio problema, todas as vezes que a gente quer lutar contra o pecado por conta própria, todas as vezes que a gente quer tentar ser perfeito ou fazer por merecer, a gente está declarando para o mundo que a gente não confia em Ti. Mas quando a gente se humilha, quando a gente se prostra, quando a gente admite, quando a gente passa a pegar mais leve com a gente, quando a gente desconfia de nós mesmos e falamos assim: Senhor, eu não sou capaz, aí então é que o Senhor pode ser Deus na nossa vida. Seja Deus na nossa vida nessa manhã, ó Pai. Tira das nossas costas a mochila de pedras das culpas que a gente carrega. Dá-nos a liberdade e a paz. Perdoe-nos, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Perdoe-se, pegue mais leve. E hoje à tarde vem aqui no Viva às 18h30. A gente vai estar junto, ok?